partir desse momento, a gente já tem que trabalhar, a gente vai iniciar a parte 2 das nossas aulas de Enem. Então, vocês vão notar que são trechos curtinhos, né? São vídeos curtos, justamente para que a aula não seja maçante. Então, eu já vou dizendo o seguinte, cada vez que você vai fazer uma redação, é bom assistir essas partes para entender o funcionamento dele, né? Bom, nessa parte 2, a gente tem que entender a seguinte situação. Quando você pega uma proposta de texto para fazer, qualquer uma, né? Mas especificamente do Enem, e é a prova que mais chama atenção, já vou lá ver o que está acontecendo, qual que é o tema e tal, vem uma tempestade de ideias mesmo, né? Você dificilmente diz, mas não consegui, não veio nada, aquele famoso branco que dá e tal, né? Não, na verdade o que vem é uma tempestade mesmo de ideias. É muita informação e você fica naquela situação de o que eu faço com tanta informação? Ler a proposta da redação é com a caneta na mão, tá? Ali do ladinho, o caderno é seu, você só não pode rasurar a folha definitiva, tá? Mas aí, com o caderno na mão, você vai anotando as ideias que vem. Então, vem chegando, você vai escrevendo, nem que isso sejam 15, 20 ideias, não tem problema nenhum. Porque depois, à medida que você fizer uma leitura mais criteriosa, obviamente que você vai eliminando aquilo que não te interessa nessa redação, tá? Então, aquela tempestade de ideias precisa ser colocadas no papel e depois você vai tirando aquilo que não te interessa, tá? Então, é organizar tudo aquilo que vem de uma vez toda. O que acontece se você não fizer essa anotação? Bom, não fazer a anotação, essas ideias vão fugindo, elas são uma parede em branco. Cada vez que você coloca uma tinta, ela vai sendo coberta por outras cores. Então, o nosso cérebro trabalha da mesma forma. Cada vez que vem uma ideia, ele vai cobrindo outra ideia e você, na hora daquela pressão, da prova, tudo mesmo, você vai esquecendo e meu Deus, eu tinha lembrado de alguma coisa legal e não sei o que, e agora não sei o que escrever, esqueci, e às vezes você perde um tempo enorme tentando lembrar algo legal porque você não anotou. Então, vai anotando direitinho, porque depois você faz a seleção natural do que você vai usar. Nessa partezinha aqui, você precisa entender qual é a estrutura de texto que você vai usar, tá? Então, a dissertação argumentativa tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Nos nossos textos especificamente, eu já digo para os alunos, não fique quebrando a sua cabeça procurando uma série de argumentos. Não, 2 suficientes, bem embasados, com bastante substância. Eu falo sempre com muito alimento para deixar ele bem substancioso. E aí você vai usando as estratégias argumentativas, né? Aquilo que a gente viu antes, né? Dados estatísticos, as comparações. É óbvio que as comparações precisam ser num nível igualitário. A gente não pode comparar Brasil com um país pequenininho, né? Vamos comparar Brasil com a Holanda, isso chega a ser ridículo, né? Não dá nem para pensar, isso não é um argumento concreto, isso é um argumento que não tem embasamento técnico, que é o que a gente costuma, que é exigido no Enem, né? E aí, então eu tenho um parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão, que é onde eu apresento, então, a intervenção social, que é justamente você dar a solução para os problemas que você apontou ali na problemática já existente no tema como um todo, mas aquelas partes que você já apontou ali no desenvolvimento e na sua tese, no primeiro parágrafo, tá? Então, a tese e o tema vão estar no primeiro parágrafo, os argumentos no segundo e terceiro, e a conclusão, então, que é a intervenção social, vai estar no quarto parágrafo. Então, o texto vai estar desenhado dessa forma. Muito bem. Geralmente me perguntam, né? Tem número de linhas? Tem. Você tem que pensar assim, ó. Primeiro parágrafo, entre 5 e 7 linhas, mas assim, estourando 8 linhas, mais do que isso não há necessidade, tá? O parágrafo de conclusão também fica nessa faixa entre 7 e 8, 6, 7 linhas. E justamente os 2 parágrafos do meio, né? De desenvolvimento, que são os parágrafos que te dão uma nota, tem uma nota bem grandinha ali, né? São só nesses 2 parágrafos do meio 400 pontos. Então, nesses eles vão ficar um pouco mais extensos, que é justamente para
você colocar toda a informação que precisa, né? Todas as estratégias argumentativas, fazer ali as afirmações necessárias. Então, a gente vai desenhar entre 8 e 9 linhas, 8 e 9 linhas, e você vai organizando para que você trabalhe com 30 linhas. Lembrando que o texto do Enem não precisa de título, tá? Ele é facultativo, então você põe se você quiser. E a gente sempre vai dizer, viu, é melhor colocar uma linha a mais de conteúdo do que colocar um título que não faz a diferença nenhuma na hora de pontuar, né? De nota. E aí, claro, a gente vai para a estrutura de cada parágrafo dissertativo, né? Então, a primeira frase que contém o assunto, a delimitação, né? O tópico frasal, né? Delimitação e objetivo do autor. Então, isso tem todo o parágrafo, né? Então, começa com uma frase e daí a gente desenvolve essa frase. Então, todo o parágrafo dissertativo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou mostrar justamente nesses exemplos que eu peguei nota 1000 aqui dos textos, justamente para mostrar essa necessidade que se tem de dividir internamente os parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Por que isso é importante, né? Porque aí você não faz tanta confusão de ideia. Coloca ponto, coloca conectivo, e aí vem aquela notinha de 200 pontos só da quarta competência, que são o bom uso dos conectivos. Então, a estrutura interna de um parágrafo precisa estar bem desenhada. Tem que ter um tópico frasal, que é justamente a parte inicial a tua afirmação daquele argumento, desenvolver esse tópico frasal, isso quer dizer o quê? Ampliar a informação, mostrar dados estatísticos ou citações, e vai ampliando, complementa, e depois, no final, faz uma sistematização dessas ideias que foram colocadas nesse parágrafo. Precisa sistematizar, quer dizer, você faz uma síntese dele e fecha o parágrafo. Isso tudo eu vou mostrar aqui nos exemplos, tá? Então, é só para a segunda parte aqui, é para mostrar a estrutura que você vai utilizar em cada parágrafo. E aí, claro, né? Como é que eu vou trabalhar esse tópico frasal, né? Então, ele é o tema de cada parágrafo. É aquilo que vocês, olha, o que eu vou fazer nesse parágrafo? Qual é o objetivo desse parágrafo? Bom, o objetivo é falar sobre tal situação, tá? Que é tal. Vamos lá, eu disse isso lá no começo do texto do nosso vídeo. Eu falei sobre causas e efeitos, né? Causas e consequências, causas e impactos, é tudo a mesma coisa. No começo, eu já disse o seguinte, que é preciso você trabalhar a causa. Então, o tópico frasal é justamente o tema do parágrafo, ou seja, é a causa que você vai desenvolver nesse parágrafo. Então, você vai começar, eu vou mostrar isso tudo como é que faz, e aí você vai justamente desenvolver. Então, é aquela situação aqui eu coloquei assim, que consiste num adiantamento da explanação de determinada ideia. Então, você adianta a ideia e depois você vai dando os esclarecimentos e argumentações. Então, assim, primeiro tópico frasal, tá? A causa. Seguinte, você explica por que você disse que aquela ali é uma causa daquele problema. Depois, você complementa essa informação com dados estatísticos, com as citações, com as estratégias argumentativas que você encontrar para aquele texto. E por último, na conclusão do parágrafo, você faz uma síntese dessas ideias, né? E vai colocar ali, tá? Então, o tópico frasal realmente é aquele que vai dar o start do teu parágrafo. É aquele que diz para o examinador, para o corretor, qual é o objeto daquele parágrafo. O que interessa naquele parágrafo. O que é que eu vou escrever naquele parágrafo, tá? Para isso serve o tópico frasal. E o desenvolvimento, claro, definir o assunto, definir o objetivo, escolher o tipo de desenvolvimento mais adequado. Eu vou dizer aqui para você claro, você tem que, dentro dessa questão de escrever, você precisa fazer um planejamento, né? Então, você já tem que anotar para os seus textos que tipo de desenvolvimento você bem isso, que tipo de desenvolvimento e de argumento você vai usar em todos os seus textos. Eu vou preferir usar sempre dados estatísticos, contexto histórico, que é muito bom, né? Porque o contexto histórico a gente tem a memória e as aulas de história ajudam muito, e precisa de mais um, tá? A gente dizer assim, uma pessoa fala, dois
duas estratégias argumentativas aí é suficiente. Não é, não. Para você conseguir 1000 pontos, você tem que ter pelo menos 3 áreas de conhecimento diferentes no texto inteiro, tá? Então, pelo menos, então uma você define lá como sendo os dados estatísticos, na outra você define que você vai trabalhar um contexto histórico, e na outra você define uma citação de um especialista para aquela área, tá? E aí, claro, tem aqueles pensadores que têm ideias genéricas, assim, aquelas frases que vão se adaptar a qualquer assunto, qualquer tema de uma redação. Você pode fazer ter esse tipo de estratégia, deixar anotado, que depois eu vou te mostrar como, e daí já trabalhar com essa questão para você fazer uma tabelinha ali e dizer assim, olha, aqui eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Eu tenho uma partezinha aqui que eu vou falar sobre essa tabela, ok? E claro, né, que é a conclusão do parágrafo, reafirmar a ideia de tudo que você escreveu naquele parágrafo, você fecha, tá? Fechou ali, eu vou mostrar como também, de uma forma bem sucinta, e você vai entender o que é que eu trabalho, assim, o que eu digo exatamente no exemplo, o que é introdução, o que é desenvolvimento e o que é conclusão de um parágrafo. Esse exemplo aqui olha, está bem dividido aqui, tá? É uma redação da Yasmin Rocha, lá do Piauí, do Enem de 2017. Veja só. Aqui, o que é um tópico frasal? É isso aqui que está em vermelho, ó. A formação educacional de surdos encontra, no Brasil, uma série de empecilhos, tá? Tá aqui, o tópico frasal já está aqui, tá com o tema, educação de surdos. Não era esse o tema da redação daquele ano? Olha, essa tese pode ser comprovada por meio de dados divulgados pelo INEP, os quais apontam que o número de surdos matriculados em instituições de educação básica tem diminuído ao longo dos últimos anos. Então, fez uma afirmação aqui, explicou a afirmação anterior, e aqui, olha, deu continuidade, fechando, ó. Eu tenho aqui introdução, eu tenho aqui desenvolvimento, e aqui eu vou ter a conclusão do parágrafo. Veja só, essa tese é um conectivo, né? Usou aqui o nome demonstrativo para fazer a relação entre essa parte aqui com a anterior. Aqui, olha, nesse sentido, usou uma outra expressão de uma outra conexão para fazer, então, uma relação de conclusão. Algo deve ser feito para alterar essa situação, uma vez que milhares de surdos de todo o país têm o seu direito à educação vilipendiado, confrontando, portanto, a Constituição Cidadã de 1988, que assegura a educação como direito social de todo cidadão brasileiro. Então, esse parágrafo vai mostrar o que é um tópico frasal em vermelho, o desenvolvimento do parágrafo em preto e a conclusão do parágrafo aqui em azul, tá? Você tem aqui um desenho do que tem que ser todo o parágrafo que você vai escrever dentro de uma redação dissertativa argumentativa ou qualquer outra, né, qualquer tipo de dissertação que você for trabalhar, e outros gêneros textuais também, mas que não é o nosso caso aqui. Então, vou explicar o que a gente precisa para fazer essa estrutura aqui em todos os textos.